Penny Dreadful completou 10 anos do seu lançamento e eu sinto que essa é uma série que não foi muito louvada na época que ela saiu, e até por conta disso eu decidi fazer esse vídeo dando 5 motivos do porquê você deveria assisti-la se você nunca viu, ou então revê-la, que é o que eu tô fazendo nesse momento. Penny Dreadful é uma criação do Joe Logan, que é um roteirista que trabalhou em diversos roteiros dos anos 2000, de filmes dos anos 2000. Ele trabalhou, por exemplo, em O Aviador, com o Leonardo DiCaprio, O Último Samurai, com Tom Cruise, O Gladiador, do Ridley Scott, que agora em 2024 vai ganhar um outro filme. O roteiro do primeiro filme, o John Logan trabalhou nele. Mas como na época o John Logan nunca havia escrito uma série, em vez de ele escrever uma espécie específica de roteiro, para aí sim então vender a ideia para fazer a série, ele acabou escrevendo os 2 primeiros episódios inteiros. Aí, quando ele foi vender a ideia para a série, ele escreveu uma bíblia de 40 páginas desenvolvendo melhor, aprofundando a história e os personagens. Aí a série acabou ganhando a aprovação lá e virou a série do Showtime. O nome da série vem de uma expressão usada para se referenciar a um tipo de leitura popular do Reino Unido do século XIX. Penny, centavo, dreadful, sinistro. Então eram esses livretos baratos cujas histórias tinham crimes, assassinatos, torturas e os seus protagonistas eram ou detetives, ou criminosos, ou até mesmo entidades sobrenaturais. E o motivo 1 é justamente o tipo de série, que pega essa descrição que eu dei e carrega de personagens clássicos da literatura de terror para compor o seu mundo e a sua atmosfera. Dentro de Penny Dreadful tem o Dorian Gray, tem o Frankenstein e o seu monstro, a sua criatura, tem o Van Helsing. Então, por consequência, tem vampiros. O Joe Logan gosta de poesia romântica e isso fez ele reler tanto o Frankenstein de Mary Shelley quanto o Drácula de Bram Stoker. E assistindo a série, a Penny Dreadful, dá pra ver que essas duas histórias têm muito peso dentro desse universo que ele construiu. Fora que a série acaba lembrando a HQ do Alan Moore, a Liga Extraordinária, e em entrevista o próprio Joe Logan já falou que a HQ foi sim uma inspiração. E abrindo um parênteses, Liga Extraordinária é essa que ganhou uma adaptação no começo dos anos 2000, né, para os cinemas. E eu lembro que na época meu pai adorava esse filme, achava muito legal. Só que eu nunca revi, eu vi na época que saiu, tal, tinha o DVD lá em casa. Eu não achava muito bom já naquela época. Eu achava a ideia muito bacana, mas o filme em si, ele era meio ruim já na época, não era? Ou não? Você assistiu? Você gosta? Deixa aí nos comentários. Eu tenho talvez uma certa curiosidade de ver hoje em dia, tendo a visão que eu tenho relacionada ao cinema e tal, e ver se é pior do que eu tenho essa memória afetiva, ou se ele só é ruim mesmo e ponto final. E claro, Penny Dreadful é a Liga Extraordinária boa. Fechando parênteses, queria falar brevemente só sobre isso. E é muito engraçado como lá em 2017 a Universal quis criar o seu Dark Universe com os monstros e tal, e acabou já nascendo morto, tirando aquela atrocidade que é a Múmia lá com Tom Cruise, enquanto que a Showtime já tinha basicamente o seu universo de monstros em 2014. Fora que a forma como todos esses monstros, essas criaturas vão sendo reveladas e vão sendo costuradas na história de uma interligar com a outra, como o Frankenstein começa a interagir com o Van Helsing por conta do que aconteceu, é muito legal de acompanhar e a série vai, tipo, entregando isso aos poucos pra gente. Você, nossa, é o Van Helsing, nossa, beleza que o Dorian Gray é meio óbvio, mas isso é muito legal de acompanhar. Sendo que eu diria que o terror dentro de Penny Dreadful é muito mais um temperinho na forma como ele compõe esse universo do que exatamente uma constante. Eu já tive um pouco esse sentimento quando eu vi da primeira vez, mas revendo, talvez envolva muito a questão também de eu começar a consumir muito mais terror e aí parou de cair nesse lugar de tudo pra mim é assustador. Eu não achei Penny Dreadful exatamente assustador no sentido de ficar com medo, dar susto, é muito mais essa atmosfera que ele acaba criando para a história que ele quer contar. O motivo 2 é que em conjunto com essa atmosfera de terror, a gente tem esse drama se passando na era vitoriana e cada personagem tem uma jornada própria, por assim colocar. Então, por exemplo, relacionado ao Frankenstein e a sua própria criatura, envolve muito esse lugar de solidão, enquanto que a personagem da Eva Green vai para o lugar da fé, da religião. Há também muito uma questão de uma violência que está em todos os cantos ali presentes. E isso tudo não é escancarado na tua cara logo de cara. A série vai tomando o seu tempo para ir apresentando cada uma dessas temáticas, envolvendo seus personagens e desenvolvendo-os, que traz uma coisa que eu revendo a série, eu sinto muita falta na maioria das séries que saem hoje em dia,
principalmente essas que saem em streaming de uma vez só, 8 episódios, 8 horas, 12 horas pra ver, que é se aproveitar desse formato serializado, de cada episódio você sentir que ele tem um propósito pra existir, e não só que é uma parte de um longo filme que a gente tá acompanhando, que eu acho que acaba não aproveitando desse formato de série. E Penny Dreadful se aproveita muito disso, e é muito legal de ver. Porque é até engraçado constatar que tem muita série que sai hoje em dia, como eu disse, que é de uma vez só. E é meio maçante de assistir, tipo, de você fazer o binge watching, fazer a maratona. Enquanto voltando pra Penny Dreadful, tinha muita coisa que eu não lembrava, tinha coisas que eu lembrava, mas eu ficava, nossa, eu terminava um episódio, eu queria ver o próximo, eu queria ver o próximo. Eu era instigado, enquanto tem muita série hoje em dia que eu sinto que não consegue fazer muito bem isso comigo. O motivo 3 é a produção. Penny Dreadful é uma série muito elegante, da forma como tem os figurinos, a própria questão dos cenários. Ele retrata, eu sinto bem essa era que ele se passa, mas também tem algumas composições visuais que eu acho lindíssimas, tipo Absolute Cinema. E é muito legal constatar que os 2 primeiros episódios de Penny Dreadful, da primeira temporada, são dirigidos pelo J.A. Bayona, que é um diretor que dirigiu os 2 primeiros episódios de uma outra série mais recente, só que enquanto Anéis do Poder, o melhor é esses 2 primeiros episódios, tanto em questão de direção, quanto do que está sendo apresentado, e depois só desengrigola, tipo, só vai pra baixo, eu sinto que Penny Dreadful é o caminho oposto. Ele entrega 2 ótimos episódios, que ditam qual que vai ser o restante da temporada, e o restante da temporada acompanha e por vezes melhora aquilo que ele entregou a princípio. E isso eu acho que é muito positivo, ao contrário do que Anéis do Poder acabou fazendo. O motivo 4 é o elenco. Penny Dreadful, pra mim, é aquele tipo de série que você vê o casting e você fica, nossa, é muito encaixadinho quem eles escalaram pra fazer esse personagem. Tem o Timothy Dalton, que eu nunca assisti tantas coisas com ele, eu acho que a que mais vem na minha cabeça acaba sendo Todo Mundo Quase Morto. E ele aqui ele faz o Sir Malcolm, que é esse caçador, explorador, que funciona quase nesse lugar de líder do grupo. Tem o Harry Treadway como Victor Frankenstein, fazendo esse sujeito atormentado, que você vê que ele quase não dorme, muito também pela caracterização, da forma como a maquiagem é aplicada nele. Tem o Roy Kinnear como a criatura, também tem uma caracterização muito legal, e ele é esse sujeito que está muito envolto dessa solidão e da forma como ele é, que também o afasta das pessoas. Até mesmo o Josh Hartnett, que eu acho que é um ator bem mediano, ele funciona nesse lugar do Ethan, que é a figura do herói americano de boa índole, que esconde algum segredo. Ele acaba funcionando bem nesse papel. E falando em casting, o que me levou a assistir Penny Dreadful pela primeira vez foi o fato de ter a Billie Piper, porque eu sou o Ruven, que pegou mais ou menos nessa época. Aí eu vi a Billie Piper, a Rose, saindo da série. O que ela vai fazer agora? Ela estava em Penny Dreadful, aí eu fui assistir, me maravilhei. A própria personagem dela, que é a Brona, traz muito do carisma da personagem num contexto bem trágico que ela acaba passando. E eu gosto muito que nenhum dos personagens de Penny Dreadful é 100% bom ou 100% ruim. Eles habitam o meio do caminho, e isso é legal de ver por conta das interações que vão acontecendo entre eles. E uma coisa que eu não lembrava, revendo, que eu fiquei, caramba, tem umas pegações dentro da série que eu não lembrava. Eu fiquei, da hora, hein? Por fim, o quinto e último motivo é a força principal dessa série, que é a Eva Green como a Miss Ives. A Miss Ives é a personagem mais enigmática da série, e durante a primeira temporada é muito instigante você ver como ela vai sendo apresentada em episódios específicos, voltando sobre o passado dela, mostrando o quanto ela sofreu, o quão trágico acaba sendo também no processo. Dentro dessa primeira temporada tem um episódio da possessão que ela passa, que me marcou na época que eu assisti, e revendo é muito interessante perceber as nuances da atuação da Eva Green, porque tem momentos que ela precisa desaparecer, ela precisa deixar de ser a Miss Ives, ao mesmo tempo que tem outros momentos que ela surge, que carrega muita dor também, e que contrasta demais com outros momentos em que a personagem é extremamente carismática e amável, e a atriz consegue passar todas essas nuances muito bem. Tanto que pra mim é uma loucura a atriz nunca ter sido indicada a nenhum Emmy de atuação por conta do seu trabalho dentro dessa série, que eu acho incrível, ao mesmo tempo que Penny Dreadful, de uma forma geral, foi uma série bem ignorada em diversas premiações. No IMDb tem lá que ela foi indicada em algumas, ganhou em outras, mas tipo, a grande premiação, que é o Emmy, ela acabou sendo ignorada. E é mais pena ainda que a série acabou sendo cancelada na sua terceira temporada. E agora que eu estou revendo Penny Dreadful, virou uma chavinha na minha cabeça que ela acabou me lembrando uma outra série
que é Entrevista com um Vampiro. Tem meio que as mesmas características, a mesma ambientação, a mesma energia. É quase como se Entrevista com um Vampiro fosse um sucessor espiritual do que Penny Dreadful foi na época em que ela saiu. E se você tá nessa vibe de Entrevista com um Vampiro, viu a primeira temporada que saiu recentemente agora no Brasil pelo Prime Video, vai pegar a segunda temporada, já tem uma terceira confirmada e você vai ficar meio carente do que assistir, eu recomendo muito Penny Dreadful porque assim, que série boa. Se você assistiu, deixa aí nos comentários se você gosta, não gosta, se você vai rever, se eu conseguir te convencer disso. Assina o canal para seguir aqui o Bilheteirama e não perder próximos vídeos. O joinha ajuda demais o canal, esse vídeo ser recomendado a mais pessoas. E a gente se vê na próxima.